pessoal, é muito legal estar aqui de novo com vocês, mais uma vez compartilhando, estudando, refletindo juntos um pouco da doutrina espírita, falando um pouco do que é o Evangelho, e até do trabalho que a nossa casa espírita faz. Meu nome é Cosme, eu sou da Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba. Desculpa, mas eu estou me recuperando de uma gripe aqui. Então, a nossa casa funciona de forma presencial todas as terças, quintas e sábados, sempre às 20 horas. Temos uma palestra, depois você recebe o passe, toma sua água frutificada. Nesses mesmos dias, nós temos o atendimento fraterno. Se você precisar conversar com alguém de forma reservada, tirar suas dúvidas, falar sobre as suas mágoas, seja o que for, nós temos sempre uma pessoa lá para bater esse papo contigo. Nas terças-feiras, nós temos a evangelização infantil, que é o trabalho feito com as nossas crianças, E é muito bacana, as crianças vão se identificando desde cedo com a figura do Jesus, com a figura de Deus, Isso é muito bom. De sábado, nós também temos um atendimento à saúde, em torno de 17h30, 18 horas, mas como é fechado, você tem que chegar lá umas 17h30 mais ou menos, e é todo feito um tratamento na maca, e depois abre de novo ao público para as palestras. Nós temos os cursos, todas as quartas-feiras. Você pode começar na próxima quarta-feira lá, só chegar lá, não tem matrícula, não tem inscrição. É muito interessante estudar a doutrina espírita. Lá na casa nós temos a nossa livraria, muita literatura disponível, confiável, para estudar o Espiritismo. A nossa casa também fornece cestas básicas para mais de 30 famílias, agora acho que é quase 40 famílias aqui da região. Então, agradeço a doação de vocês e peço que continue nos ajudando. Tá legal? Vamos começar o nosso bate-papo, fazendo uma prece inicial, agradecendo ao Pai querido por esse momento de hoje, para que possamos abrir os nossos corações, refletirmos juntos sobre a palavra de Deus, a palavra de Jesus, com a espiritualidade amiga, e que muito mais que isso possamos vivenciar o que o Evangelho nos ensina até hoje. Obrigado, Pai querido, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Legal, Até antes de começar a conversa, o mês passado, nós estamos agora em agosto, O mês passado, em julho, repetindo, em julho, eu fiz uma viagem, fui viajar com a família, passear com a família, eu, minha esposa, minha filha, meu netinho. Uma viagem que eu sempre faço nessa época do ano, em julho, Eu vou para Mato Grosso do Sul. Eu tenho parentes lá, próximo do Pantanal, e é bem legal que eles moram, inclusive, numa chácara, a uns 10, 11 quilômetros da cidade, a cidade de Anastácio, mas nesse trecho tem uns 5 quilômetros de terra. E quem já me conhece sabe que eu gosto de correr, de caminhar, mas eu faço minhas corridinhas ainda, E quando eu vou lá, tem que correr naquela estrada de chão, aquela terra. Gente, imagine uma terra vermelha, aquele pó vermelho. Eu, inclusive, quando vou lá, eu deixo sempre um tênis mais velho para essa minha viagem para o Pantanal, que depois que eu usei lá,
eu dou até para as pessoas que trabalham ali, para minha prima, para o meu primo ali na chácara, né? Porque ele fica impregnado de tal forma que, né, a gente sempre chega, limpa, sacode o pé, sacode o tênis, a meia, mas aquilo fica impregnado, né? Vocês devem estar questionando por que eu estou falando isso, né? É só para dar um aquecimento, porque é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Sacudir o pó, né? Sacudir o pé, o pó dos pés, né? É um pensamento que a gente encontra, inclusive, no Evangelho, né? No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, a gente encontra, né? E é interessante, porque isso aí, bem na verdade, foi uma mensagem que Jesus deu lá na época, né? A gente vai falar sobre isso. Mas esse tema hoje eu vou tratar mais de um livro muito legal que eu sempre recomendo para as pessoas, né? O livro é Renovando Atitudes, do espírito psicografado, né, por Hamed, um espírito, e o médium é Francisco do Espírito Santo Neto. Ele é aqui do interior do estado de São Paulo. E é bem interessante, eu sempre friso, que Hamed ele traz uma visão muito comportamental, muito psicológica. Vocês vão ver que ele dá um comentário um pouquinho diferente, né? Mas bem esclarecedor. Mas como disse, esse pensamento, né, sacudir o pó, né, sacudir o pó dos pés, foi uma frase, um pensamento de Jesus lá atrás, né? Certa vez Jesus chegou para os apóstolos e disse: olha, se algum dia vocês forem rejeitados, né, não forem aceitos, em alguma cidade, em algum lugar que vocês estiverem passando, não tem problema, não insista. Sacode o pó e segue a viagem. Interessante, né, que Jesus falou isso, porque eles eram rejeitados. Jesus foi muito rejeitado, mesmo ele levando, né, a palavra do amor, né, era essa a mensagem de Jesus. E com os apóstolos não seria diferente, né? É até interessante que Jesus, certa hora, fala: olha, eu vou encaminhá-los aos lobos, né? Então, eles tinham que realmente sacudir o pó, né? Mas vamos entender de onde veio essa frase, né, que Jesus utilizou. Muito bem, naquela época tinha um costume, uma tradição judaica em que, né, os judeus na época, quando eles, se porventura visitassem a casa de alguém que fosse um pagão, ou passassem na porta da casa de alguém que não fosse do mesmo entendimento religioso que o deles, né? Porque na época as pessoas acreditavam em muitos deuses, muitos não eram batizados, né? E os judeus, né, encaravam isso como uma forma diferente da religiosidade que eles tinham. Então, quando eles tinham o contato, iam na casa dessas pessoas, quando o judeu chegava na casa dele, o que ele fazia? Ele sacudia o pó da sandália, né? Evidentemente, né, para tirar o pó, é uma região quase que desértica, né? Quase com aquela terra vermelha que eu comentei do Mato Grosso do Sul, né? Mas eles faziam isso principalmente uma forma simbólica deles limparem, né, o que eles teriam porventura trazido da casa desses pagãos, né? Ou seja, que a casa deles não fosse contaminada com essa diferença de religiosidade. Era uma coisa muito forte. E olha que bacana, Jesus, percebendo isso, né, era uma forma muito didática, né, que Jesus usava para dar os seus ensinamentos. Ele fala essa frase, né, para os seus apóstolos.
E Jesus e os apóstolos viajavam muito, não é? Tem até uma passagem que a gente sempre comenta em várias palestras nossas, aquela viagem que Jesus chegou para os apóstolos e disse, olha, quero ir para Jerusalém. Beleza. Era a época da Páscoa judaica, era muito comum fazer essa peregrinação. Só que Jesus falou, não, mas eu quero passar por Samaria. Aí ficou estranho, né? Porque a viagem seria mais perigosa, mais cansativa. Mas eles seguiram a viagem. Mas, acima de tudo, a Samaria, né, na região dos samaritanos, os samaritanos eram inimigos dos judeus há mais de 700 anos antes de Cristo. Mas Jesus falou, vamos passar por lá. E chegando próximo, João Evangelista, que liderava o grupo na época, falou, mestre, eu vou até lá na Samaria, para a gente já encontrar uma hospedagem, para a gente descansar, fazer uma refeição, porque a viagem é cansativa. E a gente segue na manhã seguinte. Beleza, eles foram lá, bateram numa hospedaria, o pessoal, não, aqui vocês não podem. Foram em outra, ou seja, ninguém quis aceitá-los, porque eles conheciam, né? Os apóstolos conheciam Jesus, sabiam que se tratavam de judeus, e não aceitaram ninguém. Eu sempre lembro que na época tinha também uma lenda de que se alguém não acolhesse os peregrinos, porque era muito sagrado isso na época, as pessoas caminhavam, né? Então, existia uma lenda de que aquele que não desse hospedagem para um peregrino, que Deus jogaria uma bola de fogo e queimaria aquelas pessoas, aquele local, né? O fato é que não conseguiram, aí João volta e fala, mestre, olha, como diz, já era de se esperar, né? Ninguém quis dar hospedagem para a gente. E agora? Diz que João até fala assim, mestre, o senhor quer que a gente ore por Deus para que ele jogue uma bola de fogo e queime o samaritano, né? Jesus falou, não, deixa para lá, vamos seguir em frente a nossa viagem. Cansativa, durante a noite, região desértica. Mas pense bem, olha, nesse momento Jesus estava dando um exemplo prático daquilo que ele já tinha dito antes. Ele estava dizendo mais ou menos assim, olha, não, deixa os samaritanos ali, vamos sacudir a poeira das nossas sandálias e vamos seguir em frente. Vamos tocar essa viagem. Interessante. Mas aí você que é observador, né, pode estar pensando assim, mas poxa, então, será que Jesus estava se utilizando dessa mesma tradição dos judeus para negar aquelas pessoas que iam contra a sua palavra, a palavra mesmo que fosse do amor, né? Negativo. Muito pelo contrário. Né? Jesus estava utilizando aquele mesmo pensamento, mas para que o pessoal sacudisse o pó da intolerância, o pó da ignorância, o pó da incompreensão, e que cada um seguisse o seu rumo. Né? Olha que legal isso. Né? Mas vamos trazer, então, já para nós hoje aqui, e o pensamento principalmente de Hamed nesse capítulo, né, que ele fala do pó, Hamed está nos dizendo o seguinte, que sacudir o pó, né, significa nós compreendermos que cada um tem o seu tempo, nós respeitarmos o momento das pessoas. Né? Cada um tem o seu momento de aprendizado. Né? E não adianta a gente ficar insistindo, a gente tem que respeitar esse momento. Né? Que nem eu estou aqui conversando com vocês, ou presencialmente lá nos locais onde a gente faz palestra, eu estou querendo passar para vocês, né, aquilo que eu aprendi na doutrina, aquilo que me consola até hoje, aquele conceito, né, de espírito eterno, né, de que nós estamos aqui para um aprendizado, e isso me faz tão bem,
que eu quero compartilhar isso com vocês. É natural. Né? Eu quero que vocês tenham essa mesma boa sensação, essa mesma boa vivência que eu estou tendo com a doutrina. Né? Mas eu não posso insistir. Né? Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou compartilhando a minha felicidade de ser espírita. Né? Mas eu tenho que respeitar o momento de cada um. Né? E nós espíritas temos que ter esse cuidado. Né? Quer ver? Eu vou citar uma situação que é um momento difícil na vida das pessoas. Parece até que eu estou brincando com isso, né? Mas vocês vão compreender. Vamos imaginar que a gente esteja num velório. Né? Estamos num velório. Né? Você, como eu, somos espíritas, estamos chegando a um velório. A gente tem que ter o cuidado do que a gente vai chegar lá e abordar, né, as pessoas. Porque as pessoas têm um cuidado com a gente, viu? Tenha certeza disso. Se eu estiver chegando num velório aqui, as pessoas que me conhecem já... Ó, lá vem o Cosme, o cara é espírita, vai vir com aquele discurso, né? Porque aí a gente chegando naquele ambiente, tem pessoas chorando, né, pela perda do ente querido, e aquelas outras pessoas consolando aqueles que estão chorando. Aí chegou eu lá com aquele discurso, dizendo que, né, aquele espírito ali, aquilo foi um karma, falando da reencarnação. Gente, ali, naquele momento, e muitas vezes, para várias pessoas, não é o ideal. A gente até fala numa hora dessa, né? Fala, puxa, a gente nem sabe o que falar. Então é melhor não falar nada. Leve o seu amor, né? O seu abraço, a sua energia. E ponto. Né? Ah, mas Cosme, as pessoas sabem que a gente é espírita e vem perguntar alguma coisa. Né? Eu mesmo já fui convidado algumas vezes até de fazer uma prece. E fiz com muito cuidado, né? Respeitando o momento das pessoas. Mas é interessante que mesmo assim, nesses locais, num velório, por exemplo, as pessoas vêm te sondar, né? E aí o que a gente fala? Né? Eu aprendi e recomendo a vocês. Fale de Deus. Né? Fale que Deus é o nosso pastor. Todo mundo entende essa figura de Deus como um pastor, não é? Tem um trecho bíblico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fala isso, né? Porque o que é a figura do pastor? Né? É aquele camarada que leva as suas ovelhas. Ele que sabe o caminho, né? Ele acompanha as ovelhas para elas tomarem água, para se alimentar, pegar uma sombra, descansar. Né? Ele é o grande orientador disso. E a gente fala, e tem aquelas ovelhas desgarradas, não é? O pastor vai lá e fala, vem, puxa, né? Mas vamos pensar assim, né? Vamos nos colocar no lugar da ovelha, né? Ó, a gente está lá num lugar tranquilo, o pasto verde, comida, água, sombra. Né? Para que eu vou sair dali? Né? Porque vamos lá. Até as ovelhas, assim como nós, para você sair de um local que você está se sentindo bem e ir para outro, você tem que deixar alguma coisa, você tem que abrir mão daquilo. Né? E de repente a ovelha fala, não, vou ficar aqui, ela empaca lá, né, que a gente brinca. Né? E assim somos nós também, meu irmão e minha irmã. Nós somos essas ovelhas e o Senhor, o Deus, é o nosso pastor. E muitas vezes ele está falando, venha, venha. E a gente não quer ir. Né? Vamos até imaginar, de repente, a gente está naquele momento de voltar até para o plano espiritual. Né? E aí a gente fala, não, ó Senhor, deixa eu ficar um pouco mais aqui, né? Não quero desencarnar agora. Até nós espíritas, provavelmente, temos esse pensamento, não é? Eu gosto muito de estar aqui, pelo menos uma ou duas vezes por mês, conversando com vocês. Né? Poxa, deixa eu ficar mais um pouco, eu não queria desencarnar agora. Mas Deus está chamando a gente, venha, venha. E esse é o momento, um dos momentos importantes que a gente tem que sacudir o pó e seguir a viagem. Né?
como aquela ovelha que até então desgarrada. Mas o fato é que cada um tem o nosso momento, não é? E a gente tem que respeitar isso em relação às pessoas. Quer ver uma outra coisa? Quem de nós aqui que somos já espíritas, de repente estava conversando com algum amigo, um grupo de amigos e pessoas, que você fala que é espírita, de repente alguém até torce o nariz, muda a conversa, ou encerra a conversa, outros até vêm para o debate, né, no confronto, tal. Então ali é o momento que a gente tem que ter esse cuidado, como disse Jesus, de sacudir o pó, né? Não podemos nos calar, leve a nossa mensagem, mas não adianta insistir, né? Porque ali não é o momento da pessoa ainda, né? E quando a gente fala momento, né, quem está me ouvindo aqui e já foi a uma casa espírita, você sabe por que você foi lá. Você sabe qual foi o momento, a data, a primeira vez que você foi lá e qual o motivo. Não é? Porque a gente procura, pela experiência que nós temos, né, a gente procura uma casa espírita, primeiro, já viu de tudo na vida e vai lá, às vezes até por curiosidade, né, por curiosidade, quer descobrir o que acontece e tal, mas muitos vão pela dor, né, ou pela falta de respostas que não encontram em suas vidas, né? A maioria de nós. E aí, como é muito pessoal, eu pensei assim, puxa, como é que eu vou exemplificar melhor isso? Né? Vou falar de mim, do Cosme, que vocês estão me ouvindo agora. Né? Eu também fui pela dor. Né? Teve um certo momento da minha vida que eu estava com problemas na família, né? Alguns que não vêm ao caso, né? Mas por exemplo, a gente pode até comentar com vocês, quando mamãe morreu, quando minha mãe desencarnou. Né? De repente, eu me vi, né, uma mulher, aquela minha mãe, que foi abandonada pelo meu pai, eu tinha 9 anos, meu irmão 8, minha irmã 6. Essa mulher foi pai e mãe, uma batalhadora. De repente ela fica doente em janeiro e dia 26 de dezembro ela desencarna, uma doença muito grave, muito chata. Né? Pô, eu fiquei sem chão, fiquei sem respostas, né? sem respostas. E é interessante que eu tive uma origem religiosa bem, né, diversificada. Eu fui batizado na religião católica, foi muito legal. Depois, por influência até da minha mãe, fui testemunha de Jeová. Batizado, estudei o Evangelho, foi muito legal. E aí depois, já na fase adulta, né, quando aconteceu isso, com mamãe e outros problemas na família, eu me deparei com a doutrina espírita, né, porque ali eu encontrei respostas. Né? Então veja só, eu tive aqui em vários momentos da minha vida, né, principalmente falando em religiosidade, sacudir o pó e continuar a minha viagem. Continuar e seguindo a minha viagem, né, até que eu tivesse os bons momentos de compreensão da minha vida. Né? E esse foi um deles, que me levou, né, até a conhecer a casa espírita. Estudei, cheguei lá, fiz o atendimento fraterno, estudei. E foi interessante que nessa de estudar, né, eu já tinha mais de 50 anos de idade. Eu pensava assim, poxa vida, mudar de religião de novo, né? Eu já me achava velho para isso. Até que aí, eu estudando doutrina, fui descobrir, né, estudando Kardec, por exemplo, que Kardec, ele se declarou publicamente, ele se identificou como espírita mesmo, aos 53 anos de idade. Né? Não é que eu queira me comparar com ele, mas aí eu estou dizendo o seguinte, tanto Kardec, quanto eu, quanto você que está me ouvindo, cada um de nós
estamos sendo preparados e para que tenhamos os nossos momentos de percepção, de entendimento da vida. Cada um de nós, né? Não tem idade para isso. Eu cheguei até a pensar assim, puxa vida, perdi 50 anos, mais de 50 anos da minha vida, porque eu não era espírita, né? Aí você pensa assim, poxa, então o fato de eu não ser espírita, eu não sou um espírito, mas meu espírito não evoluiu, ficou parado esse tempo? Nada disso, pessoal, nada disso. A gente dá sempre grandes exemplos, né, que a gente tem no mundo, a gente sempre fala Madre Teresa de Calcutá, aqui no Brasil, Irmã Dulce e tantos outros desconhecidos que, né, cada um na sua religião, mas a gente não pode negar que eram espíritos bons, espíritos evoluídos, e que cada um deles tiveram o seu momento de sacudir o pó para poder seguir em frente a sua jornada, a sua viagem. Não é? Então, como diz, não precisa ser espírita para praticar o bem. Não é? Todos nós vamos ter que sacudir o pó para dar um novo sentido às nossas vidas. Né? E falando ainda mais da minha particularidade, né? Como eu disse, né, eu fui testemunha de Jeová, influência da mamãe, e meu irmão, ele também ainda é testemunha de Jeová. Né? Ele, é como se fosse um pastor, tem um termo que eles usam, que é um pioneiro especial. Ele sai viajando o Brasil para fora, voluntariamente, não tem salário, vive de ajuda dos irmãos da congregação, e ele vai fazendo a divulgação do Evangelho, tá? De acordo com os ensinamentos lá da religião dele, né? Mas ele também divulga o Evangelho. Só que é interessante, quando eu me tornei espírita, tivemos alguns momentos ali que eu tentava convertê-lo até, né? Poxa, eu estou feliz com o que eu estou. E ele também, né? Principalmente naquela ótica, olha, cuidado, mexer com os espíritos. Mas a gente ficou um tempo um tentando converter o outro, porque... Né? Até que chegou um momento interessante, foi simultâneo, tanto eu quanto ele desistimos. Né? Porque eu percebi que ele era feliz da forma que ele divulgava o Evangelho do Cristo. E ele percebeu que eu também sou feliz com essa minha jornada. Ali foi um momento, meus irmãos e minhas irmãs, que tanto ele quanto eu tivemos que sacudir o pó de cada um de nós e seguirmos a nossa viagem, seguirmos o nosso caminho. Né? Então é esse o sacudir o pó que nós estamos falando hoje. Né? Agora, e o não sacudir o pó? O que significa isso? E se eu não sacudir o pó? Eu estou falando de não sacudir o pó da ignorância. Eu estou impregnando cada vez mais a minha arrogância, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha vaidade, todos esses sentimentos que nos tornam infelizes. É isso que eu vou estar fazendo se eu não limpar, né? Se eu não sacudir esse pó dos meus pés. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu penso assim, sacudir o pó é uma tarefa diária nossa. Nós acordamos, já temos que sacudir o pó. A gente tem que sacudir o pó lá no trabalho, né? Na comunidade onde vivemos, sacudir o pó com os nossos vizinhos para podermos vivermos melhor, sacudir o pó dentro da família, principalmente dentro da família. Costumo dizer, qualquer exercício que a gente faça dentro da família é mais fácil depois praticar lá fora. Não é? E quantas vezes a gente não é contrariado, né? Ou a gente contraria alguém da família, né? Tentando impor a minha convicção, né? Com a minha insistência, com a minha teimosia. Então tem momentos que a gente tem que parar, né? Refletir, respeitar o momento daquela pessoa e
seguir o nosso caminho. Não adianta ficar insistindo, né? Então, nessa coisa de sacudir o pó, a gente está falando que a gente, né, eu dei o exemplo meu e do meu irmão, por exemplo, né, da convivência, diferença religiosa. Então, a gente tem que, na verdade, cada vez mais potencializar aquilo que nós temos de semelhanças, né? E não brigar pelas nossas diferenças, que a nossa tendência é essa. Eu quero mostrar que eu sou feliz, né? E meu ponto de vista é esse, é o que estou correto. E a gente acaba se debatendo nas diferenças. Só que a gente poderia aproveitar o que nós temos de semelhanças, caminharmos cada um no seu caminho, mas em prol do próximo, né? Em prol daqueles mais necessitados, não sendo chato, não sendo insistente. Então aqui a gente já vai encerrando esse nosso encontro, dizendo o seguinte, né? Como já falei, sacudir o pó todos os dias. Então nós temos que bater o pé, tirar todo aquele pó, para que essa poeira, né, não contamine, essa poeira de pensamentos, esse lixo emocional, esse pó emocional, não contamine os nossos corações. E muito menos esse pó de emoções negativas, principalmente, não contamine os nossos pensamentos. Ok? Gente, mais uma vez, obrigado, né, pela paciência, obrigado por ter sacudido o seu pó e me ouvir até esse momento. Então, receba aí o meu beijo no coração de vocês, bem sacudido, sem poeira alguma, sem nenhuma insistência. Mas receba esse meu beijo carinhoso e reflita sobre o que nós discutimos hoje. Tchau, até uma próxima.